que é amor? O que é amor? Casal de classe média, com sua condição relativamente boa, entra num restaurante bom, com o seu filhinho de 1 ano, gorducho, aquela mãozinha roliça, aquele rostinho parecendo maçã, e o pai coloca ele numa cadeira de criança e ele olha para o vidro e começa a dizer nos seus: meu amigo, meu amigo. Todos ficaram assim meio espantados, porque o Daniel olhava para o vidro e lá do outro lado estava um mendigo maltrapilho, barbudo, sujo, provavelmente cheirando mal. E o Daniel, com aquela boquinha sem dente, batia palmas e falava: meu amigo, meu amigo. Ele sabia muito pouca coisa, mas essa palavra ele já sabia. O pai e a mãe comem mal, um ambiente, ele não está querendo comer, ele só olha para o homem lá fora e bate palmas. Todos no restaurante ficam olhando aquela cena, porque o Daniel não parava de bater palmas e de chamar o mendigo do lado de fora de meu amigo. E todo aquele processo termina o jantar. A esposa vai pagar a conta lá no caixa, para que o marido pegue a criança e saia o mais rápido possível e vá para o estacionamento onde estava lá o seu carro. O mendigo foi mais para a porta e ficou olhando e rindo, e o Daniel procurando ele no colo do pai. O pai respira fundo, fecha o nariz, porque ele sabia que ia passar exatamente naquele lugar onde estava o mendigo, e com passos de soldado ele marcha com a criança, e quando ele vai passando, o Daniel vira e tira-se para o mendigo. O pai para. A criança e o mendigo se olham. Por algum tempo, o mendigo fica meio estatelado,
Mas pelo movimento do Daniel, que abria os seus braços, ele resolve abrir, e o pai entrega o seu filho ao mendigo. E o Daniel olha para aquele mendigo e pega na barba dele e ri. E o velho mendigo pega o Daniel e põe no seu ombro. E as lágrimas rolam. Depois de algum tempo, o pai começa a dizer: Senhor, Senhor. O velho mendigo retira a criança, entrega para o pai e diz: cuida bem dele. E sai. E esse pai escreve esta crônica. Que é o amor. Naquele instante, disse ele, eu vi a inocência de uma criança. E a perversidade do pecado. O que o pecado pôde fazer na vida de um homem. Se juntarem num abraço de amor. Antes de se despedir, o velho mendigo disse para aquele pai: muito obrigado, moço. Você não sabe o bem que me fez. Não foi o mendigo que descobriu Daniel. Foi Daniel que descobriu o mendigo atrás do vidro. O que é o amor? O que é amor? Eu aceitar os meus pares perfumados com perfume francês? Eu aceitar aqueles que se vestem como eu? Esta é a questão fundamental da Bíblia. Colossenses capítulo 3. Doze, 13, 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Querido Pai, Tua palavra nos diz que Tu és amor. Ela nos mostra a dimensão do Teu amor ao nos dar o Filho puro, o Teu Filho inocente, santo,
sem pecado, para que ele fosse, para que ele entrasse nesse mundo tão podre, tão sujo, mal cheiroso. Pai, nós não sabemos o que é amor. Nós sabemos trocar sentimentos. Nós sabemos olhar para as pessoas e usá-las nos nossos interesses. Mas o que é isso, Pai? Acima de tudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que é esse vínculo, Pai? Não permita que nós falemos de amor, mas derrama amor nos nossos corações. Faze-nos encarnar o amor. Eu tenho ficado tão cansado de falar de coisas. Pai, dá-me a graça de ver como Daniel a realidade das pessoas. Fala conosco hoje à noite, papai. Remove a tirania dos nossos preconceitos. Retira de nós as nossas tradições medíocres. Trata conosco, papai. Nós precisamos muito. Eu preciso muito. E eu te peço isso no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém. Este vínculo da perfeição, este encontro, essa marca da perfeição, nada mais é do que o amor. Domingo passado eu estive aqui com os olhos vendados. Neste momento nós estávamos querendo ver além da visão física, como um cego que foi atirado no mar. Algumas pessoas estão perguntando se foi um sonho. Não, não foi um sonho. Foi uma revelação de Deus ao meu coração. Como um cego que está sendo atirado pelas ondas do mar, numa voragem terrível, e ele não sabe onde está, e foi jogado do barco, e a água é fria, e toda aquela circunstância era contrária para ele. Cego, não há tempestade, agarrou-se a um pedaço de pau uma tábua, talvez aquilo que a gente chama de tábua da salvação. Foi assim que John Milton, o autor do hino Amazing Grace, foi salvo. Ele era um comprador de escravos na África, e trazia os escravos da África e ia vendê-los na Europa. E numa destas viagens, o navio foi para o brejo, e ele ficou na voragem do mar. Ele era um homem rico, que tinha feito fortuna
vendendo escravos, comprava escravos baratos na África e vendia-os na Europa, e ele fez uma fortuna. Ele era um ateu, ele era um homem rústico, um homem duro, e ficou na voragem do mar durante um grande período, agarrado numa tábua. E lá naquele mar, ele clamou a Javé. Ele gritou: Deus, tem misericórdia de mim. Ele foi salvo, Deus os libertou, depois ele se tornou um pastor, foi um pregador do Evangelho por muitos anos na Inglaterra, e ele compôs a letra e a música do hino A Graça Eterna de Jesus, em português, que nada mais é do que o choro, o gemido dos escravos no porão. O escravo que viajava no porão daqueles navios que vinham da África, eles vinham gemendo, amarrados em correntes. É choro, é lágrima. Esse hino ele é tocado os americanos chamam de black notes. É tocado nas sustenidos, ele só tem notas, as notas pretas do piano, a nota do coração, do sofrimento dos negros. Agarrado numa tábua, John Newton foi salvo. Na voragem do mar, mas ele não era cego. Cego era Milton. John Milton e não John Newton. John Newton é o autor do cântico. John Milton é o Paraíso Perdido, o cego que escreveu o Paraíso Perdido. A história da revelação que Deus tem falado comigo envolve esses dois homens. Um que é salvo do mar, o outro que é salvo da visão de ver aquilo que não via. Isto é um caminho muito precioso que Deus tem para nos mostrar, que é a marca, o carimbo da vida cristã. Você não vai ser conhecido pelos seus dotes, pelos seus dons, pela sua capacitação.
pelos seus talentos. Como é que um discípulo é conhecido? Segundo Jesus, quem é o discípulo dele? Jesus está terminando o seu ministério. Ele está no finalzinho. Ele pega uma bacia, ele se cinge com uma toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E foi um constrangimento. Logo começaram a ver aqueles que ficaram meio constrangidos, pois o mestre, o Senhor, de bacia na mão, lavando pé. Vamos pensar no Hermílio de Moraes, que essa semana perdeu um filho. Vamos pensar aquele homem indo lá para a fábrica da Votorantim, onde estão aqueles homens rústicos que trabalham e ele pegar uma bacia, vestido com seu terno Armani, e pegar uma toalha e lavar os pés daqueles homens, não publicamente para chamar a atenção com a televisão marcando, mas como um ato de amor. Você imagina um negócio desse? Mas imagina o Deus encarnado fazer isto. Não foi à toa que Pedro disse: meus pés o Senhor não lava. Porque Pedro, se estivesse no lugar dele, não lavaria os pés. Jesus disse: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, como sempre, exagerado, ele já passa para o outro lado, porque com ele é 8 ou 80, e 8. E ele já diz logo: não só os pés, mas cabeça e corpo e tudo. E Jesus disse: olha, quem já foi banhado não precisa mais do que senão tirar algumas sujeiras dos pés. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então ele dá uma definição do que é o discipulado. Vamos ler o capítulo 13 de João, os versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, uns aos outros. E agora? Vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês... Agora, qual é a diferença entre amor, ágape, e amor, filia? Não é amor, filia, não. É amor, filia. Qual é a diferença entre amor, ágape, e amor humano? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre um ato de dar esmola por amor, filia, e dar esmola por amor, ágape? Onde está a diferença? Qual é a diferença entre uma visita feita por amor, filia, e uma visita feita por amor, ágape? Qual é a diferença entre um jantar feito por amor, filia, e um jantar feito por amor, ágape?
Qual é a diferença? Externamente não tem diferença. Olhando na embalagem, parece tudo igual. Mas olhando a interioridade, há um abismo profundo. É uma coisa totalmente diferente. Qual é a diferença entre oração com amor, filia, e oração com amor, ágape? A oração do amor, filia, vai para o canto da praça, vai para o lugar público, vai para a expressão de mostrar que está orando, que a pessoa ora. E Jesus disse, esta oração, ela já tem recompensa, ela já foi recompensada. Por quê? O que ele queria? Queria ser visto pelos homens, e foi visto. Puxa, como fulano é homem de oração, como aquela pessoa ora. Pronto, já a notícia correu e ele ficou satisfeito. Qual é a diferença entre uma esmola com amor, filia, e amor, ágape? Uma toca trombeta, anuncia, telefona e diz assim, botei na sua conta bancária tanto. Esse é o amor, filia. Pedro disse, lavar meus pés o senhor não lava. Jesus disse, pois então você não vai ter parte comigo. Não pode botar lá. Não, pera. Eu vou te dizer uma coisa, Pedro, você vai me negar 3 vezes nesse final de semana. Você vai me negar 3 vezes. E o que foi que Pedro disse? Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. E Jesus diz, vamos verificar a história do galo. Tem umas aqui que são sem galo e outros são com galo. No Brasil a história é de uma Ivete sem galo, aqui é de um pivete com galo. Galo na cabeça do Pedro, que não passava de um bestinha, que achava que ele podia não negar Jesus. E aí foi 1, 2, 3, e o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. Pedro saiu chorar amargamente. E domingo passado nós vimos que Jesus, ao ressuscitar, disse, olha, vocês vão lá para Galiléia, eu vou encontrar com vocês na Galiléia, mas diga a Pedro, primeira pessoa que falou, disse, fala com Pedro que eu quero me encontrar com ele lá. E quando o Senhor se encontra com Pedro, onde foi que Pedro negou Jesus? Hein? Aonde foi? Eu vou me embora. Foi no pátio do sumo sacerdote, ao redor de uma fogueira que ele se aquentava por causa do frio. Eles passaram a noite toda pescando. Quantos peixes eles pegaram?
Nenhum. De repente, no lusco-fusco da madrugada, ó, Renan e Marcel, presta atenção, lusco-fusco. Eles são 2 sobrinhos meus que estão aqui hoje, e eles são americanos, eles não sabem o que é. Lusco-fusco é quando as trevas estão misturando com a luz, de madrugadinha. Senão eles não vão entender o lusco-fusco. É aquele momento que está ali entre escuro e claro. Eles olham lá para a praia, tem um cidadão lá. Disse: joga a rede para o lado de cá. Esse cidadão já tinha mandado fazer outras vezes, ele tinha mandado fazer isto. Mas estava meio escuro, ainda confuso, a visão não estava clara, porque a gente só enxerga muito perto, e só se enxerga em terceira dimensão, e jogaram para o outro lado, e de repente... Aquele discípulo que escreveu o livro, ele não assina o nome dele para dizer, ele sempre diz o discípulo que Jesus amava. Aí ele diz assim, que ele falou, é o Senhor. Só pode ser. Esse cara que manda jogar do outro lado é ele, porque a gente sempre faz do lado da gente, sempre faz com a técnica da gente, sempre faz do jeito da gente. E ele diz assim, larga esse jeito, faz do meu jeito. Vai. Mas ele diz assim, joga do outro lado. O que tem a ver de um lado para o outro? Tem tudo a ver. A obediência a ele é que faz a diferença. E o negócio pesou aí, eu disse, é o Senhor. E o Pedro, que estava nu, cingiu-se e pá, bateu na água e caiu lá, correu. E Santo Agostinho diz uma coisa interessante: 153 peixes, 153 grandes peixes estavam naquela rede. Ele diz que estudiosos tiveram estudaram aquele mar, aquele lago, e ali existia 153 espécies diferentes de peixes. Haviam muitos peixes, mas as espécies eram 153. Parece que Jesus quis dizer assim, ó, eu vou mandar vocês para ir para todo mundo, para todas as tribos e nações, para buscar delas peixes. Peixes de todas as nações. Já que o mar sempre representa a humanidade, a multidão, então vocês vão pegar peixe. As redes iam se arrebentando e Pedro chega, e o que ele encontra? O que ele encontra? Hã? Vocês estão preguiçosos, né? Eu acho que é a gripe. Olha, esse vírus H1N1 é de suíno, não é de ovino. Nós somos ovelhas e não porcos. Deixa os porcos para lá. Nós não temos espírito de porco, não. Temos espírito de ovelha. Não é também de bode, não. É de ovelha. É? Onde foi que ele encontrou? O que ele encontrou lá? Encontrou uma fogueira. E encontrou peixe e pão. Quem pegou aquele peixe? Eles não tinham pegado peixe nenhum. Só pode ter sido. Só pode ter sido ele, Silas. Pela voz eu acho que foi você, não foi que falou? Viu, mano? Estou conhecendo a voz da ovelha. O pastor conhece.
Estava lá um peixe. Aí Jesus começa a conversar com Pedro. Os dois. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele usa o verbo ágape. O verbo agapau. Ele usa a palavra, o sentido de ágape. E Pedro responde com o verbo filéu. Qual é a diferença entre ágape e filos? Jesus perguntava com uma coisa, ele respondia com outra. Jesus perguntava com uma coisa, ele respondia com outra. Jesus perguntou com o verbo de Pedro. Ele disse: ele não está entendendo. Mas não é que ele não estava entendendo, é que ninguém produz este amor ágape. Isso não é da lavra do homem, do labor do homem, do trabalho do homem. Nós não temos ágape. Na nossa evolução, desde libido, epithumia, eros, storge, filos é o máximo que nós chegamos. Agapi, eu usei as palavras gregas para tentar mostrar a evolução desde este amor mais doentio e possessivo até um amor humanista. Mas não é este o amor de Deus. O vínculo da perfeição não tem nada a ver com filos. É ágape. É um amor da criança pelo mendigo. É o amor do Daniel por aquele traste. Explica isso. Você consegue explicar? Não tem explicação. Isso não tem explicação. Eu não tenho, tu não tens, ele não tem, nós não temos, vós não tendes, eles não têm e não teremos, se o Espírito Santo não derramar esse amor no nosso coração. Mas é amor ágape. Por favor, eu posso ir visitar uma pessoa, você está doente e eu sou pastor. Eu vou visitar você. Eu posso visitar você por dever. Eu posso visitar você por interesse. Você é importante e eu quero pontos no meu currículo. E eu posso visitar você por medo da opinião dos outros. Eu tenho que ir visitar. Mas todas essas ninguém sabe. A visita foi visita. Eu cheguei lá e visitei você. Você estava no hospital. Você estava com H1N1. E eu estou lá visitando você. De máscara e tudo. E você fica toda felizinha. Mas Deus me deu 0. Sabe? Esse seu amor não é o meu. Esse seu amor não é o meu. Perante a plateia, o fulano foi lá. Perante Deus, ele diz: esse aproveitador quer ganhar ponto às minhas custas, mas esse não é meu amor.
Agora nós vamos estudar o que é esse amor. É esse assunto que nós vamos ter que começar hoje. Mas vamos ser rapidinho. É esse assunto. O que é amor? Essa é a pergunta. O que é amor? Marido e mulher, na hora do casamento, pé junto. O cara faz uma promessa ali, você, mas o que é esse negócio que você prometeu aí? Eu amo você, mas o que é isso? E na primeira dificuldade, um entra com um, outro entra com o outro. Bum! O que é isso? O que é isso? Então vamos ver se esse homem de Deus diz alguma coisa para nós. 1 Coríntios capítulo 13. Começa, Dodô, no finalzinho do capítulo 12, o finalzinho do capítulo 12, o versículo 31. Primeira Coríntios 12, primeiro 12, o finalzinho do 12, que é o verso 31, e entra no 13, verso 1. Então, finalzinho do 12. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios. 1 Corinthians. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Continue. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Vamos primeiramente aqui no verso 31, depois de uma longa descrição sobre a união orgânica da igreja e os seus dons. Ele diz assim: entretanto, porque existe uma variedade de dons, são muitos dons, existem 9 dons, 5 dons, 4 dons, somando todos os dons da Bíblia, dão mais ou menos 21 dons. As várias listas de dons. Então, depois dele ter dito assim, ele diz: procurai com zelo. O que é a palavra zelo? Com cuidado. Procurai com zelo o quê? Hein? Os melhores dons. Hein? Os Melhores, quer dizer que tem dons que não são tão bons. Os melhores dons. Como é que eu vou saber que um dom é melhor do que outro? É aquele que traz mais glória para Deus e edificação para a igreja. Aquele que só traz edificação para mim, ele é menos importante. Portanto, o dom de línguas é o menos importante, porque ele só edifica você. E as pessoas ficam doidas para falar línguas. E quando não falam, ficam com a língua comprida aqui. Não. E depois ele disse: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ex além, excelente,
céu, excelente de céu, que vai além do céu, está acima do céu, um caminho acima das estrelas, o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Ainda que eu fale as línguas dos homens, a língua dos anjos. Então temos duas linguagens, a dos homens e a dos anjos. Esses dons espirituais são dons de seres espirituais, que também no inferno se fala, ou seja, os anjos caídos também falam línguas espirituais. E eu posso falar as línguas dos homens, muitas línguas, e Paulo era poliglota. Ele falava grego, ele falava aramaico, ele falava hebraico, ele falava latim. Pelo menos essas 4 a gente tem certeza de que ele falava. Quando você fala mais de 4 línguas, você é poliglotas. Você falar 2 línguas, você é bilíngue. Se você fala 3 línguas, você é trilíngue. Se você fala 4, você já é poliglota. E quem fala 2 línguas pode ser serpente. Tem 2 línguas. Uma língua bífide. Agora, ele disse: eu vou falar de algo mais excelente. Ainda que eu fale. É possível se falar muito bem. Qual foi o homem que falou mais línguas que a história da humanidade tem conhecimento? Foi um cardeal que tentou ser papa, mas não foi, falou 125 línguas e dialetos. Leon Tolstói falou 80. O Tan falou 64 línguas. Agora a questão é a seguinte: eu posso falar todas as línguas dos anjos, dos homens, mas se eu não tiver amor, sabe o que significa? Blim, blim, blim. É como um sino que tine. Os sinos foram dos primeiros instrumentos de comunicação de massa. Nas cidades europeias cercadas, e os sinos eram usados para chamar para a missa, para chamar o povo. Quando morria, lá em Corrente, no Piauí, quando morria a gente sabia, dão, 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 quem morreu? Para a missa era dão, 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 dão. Mas é a linguagem que só comunica coisas não tem sentimento, não tem nada. Mas ainda que eu fale todas as línguas, se eu não tiver amor. Segunda coisa que Paulo diz aí no verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé,
a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Posso ser profeta? Pode. Sem amor, pode. Ele está dizendo que, ainda que, é possível isso? É. Ainda que eu tenha essa capacidade e use meus poderes latentes da alma e faça clarevidência e mostre a coisas assim, ainda que tudo isto, sem amor. Nada serei. Tem uma fé que transporta montanhas. É a mesma fé que Jesus usou, que é do tamanho do grão de mostarda, é capaz de transportar montanhas. Essa fé aqui, mas sem amor. Tem mais um verso terceiro aí. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Filantropia pode ser feito sem amor. Bill Gates deu 30 bilhões de dólares em benefício da pesquisa, do câncer. Então, muito dinheiro. Não vou julgar, nem um pouco, mas pode ter sido sem amor, só por interesse. Não estou aqui para julgar. É muito dinheiro. Mas pode ser sem amor. Posso dar meus bens todos para os pobres. E posso ser consumido o meu corpo, queimado. Chega uma expressão, queimado vivo. Em prol de uma ideia. Um homem bomba. E nós tivemos oportunidade de há uns 2 meses atrás em Cascavel encontrar o Abdala, um jovem ex-muçulmano, um jovem libanês, preso pelas drogas, que andava pelo mundo e que acabou caindo aqui no Brasil. O Abdala era um potencial, ele disse, eu era um homem bomba. Viveu nas drogas, no crack durante 5 anos e Jesus libertou Abdala. E você, ouvindo conversar, é uma coisa impressionante. Ele disse, eu agora vou terminar o meu trabalho aqui de preparação da palavra e vou voltar para o Líbano e vou dedicar minha vida para pregar sobre Jesus, porque foi o único que teve interesse por mim. Aleluia, Jesus. Lá em Foz do Iguaçu, no grupo Cordeal, onde está o irmão pastor Tadeu, que foi resgatado, está um grupo que crê na obra da cruz. E são libertos não com remédio. Primeira questão para chegar lá é a seguinte: você quer? Não adianta você, pai, levar para lá se ele não quiser. Você quer? É aquela pergunta de Jesus: quer ser curado? Porque lá não tem cerca, não tem muro, não tem chave, não tem impedimento. Lá tem fé e o poder de Deus operando na palavra. Eu posso queimar minha vida para dar bens? Pode, mas isso sem amor?
Agora veja como é que começa o 4. O 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Torna a ler, meu irmão. O amor é paciente. A outra versão, alguém leia a outra versão em voz alta aí. Quem ama é paciente com Deus. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica... Não, essa versão tá boa, mas eu quero uma outra versão que diz: o amor é sofredor. Aí ele começa com afirmativas. Ele começa no 4, ele começa com 2 afirmativas. Depois vem 8 negativas. Depois vem 4 afirmativas. Primeiro ele diz: o amor é paciente ou sofredor. Olha bem essa palavra, paciente ou sofredor. Aquele que tem a condição de esticar, 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 esticar e não quebrar. E quanto mais estica, mais ele vai. Você tem isso? Não. Tem? Não. Você é paciente com sua mulher, Serginho? Rapaz, ele primeiro fez assim, depois ele fez assim, e depois ele fez assim. E aí fez assim, ó. Ó. Você é paciente com seu filho? Com sua filha? Hã? Nós temos até filia, temos estorgue como pais, temos, mas ele é paciente nesse tipo. O amor é paciente. Você se lembra daquele caso? Daquele pastor e a sua esposa, que foram colocados numa posição para negar Cristo, amarrados, e os 2 filhinhos, a menina e o menino, e os boxers, os chineses, batiam na menina e no menino: nega Cristo, ou seus filhos vão morrer. E o menino gritava ao pequeno, dizia: Daddy, help me. Papai, me ajuda. Bastava ele dizer assim: nego. E o chicote parava. É coisa de louco. Aqueles 2 filhos morreram na chicotada, e aqueles 2 pais, que amor é este? Isso é brincadeira? Eu fico às vezes, meu pai, eu entro aqui, tem uma pessoa que tem uma eternidade pela frente. Essa pessoa está do meu lado, num avião, num ônibus. Eu não digo para ela que Jesus Cristo veio. Eu digo que Jesus Cristo veio para mim, que Ele me salvou. Mas que amor é esse que eu não compartilho? Que história
história é esta de ficar preocupado com bens materiais, quanto as pessoas que estão morrendo sem Cristo? Eu fui comprar uns pendurucai para botar lá num lugar em casa. Entrei na loja, uma moça muito distinta veio me atender e eu fui conversar com ela. Vanessa, você conhece Jesus? Ah, eu conheço. Eu tenho lido sobre ele, tenho. Vanessa, vamos aqui. Tirei do meu bolso, da carteira, um cartãozinho que o Júlio Rezende está fazendo, muito bonitinho. Tem escrito obras. Tem vários, tem livre, tem obras, tem Descanso. novo, tem um cara, pretinho, bonito, mas bem feito, um negócio, coisa de caprichado. Aí ela, obras, virou. Quando virou, disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. O que é isso? Se uma coisa que o homem gosta de fazer é obras, mas de repente eu vejo que a obra de Deus é que eu creia. E aí nós gastamos um tempo com aquela moça. Mas foi só aquela. Tinha outras funcionárias lá, mas eu estava com pressa. Essas pessoas precisam conhecer Jesus ou não? Eu não estou falando de vai visitar a nossa igreja, lá a gente pode. Não estou falando. Você não quer ir? Não estou falando. Eu estou falando de uma pessoa, Cristo. Você fala de Jesus para as pessoas? Ou só fala das pessoas para as pessoas? Esse amor aí é um negócio interessante. Esse amor é paciente, é sofredor. Eu vou terminar hoje, porque na próxima vez a gente vai continuar. Tem um homem chamado John Hyde, foi ser missionário na Índia. Este homem morreu jovem. Ele começou orando a Deus. Ele é chamado o homem que orava. Porque ele orava. Ele pediu a Deus uma vez, um ano, uma pessoa por dia para Cristo. Uma pessoa. Todo dia ele tinha que levar uma pessoa a Cristo. E ele dizia: Senhor, manda essa pessoa. Manda. E ele começava a orar. Aí Deus deu 365 pessoas para ele naquele ano. No ano seguinte ele pediu 2 pessoas. E Deus deu. No ano seguinte ele pediu 3 pessoas. E Deus deu. No ano seguinte ele pediu 4 pessoas. E Deus deu. E ele foi para os Estados Unidos de férias. E o coração dele tinha se deslocado do lado esquerdo para o lado direito. Quando tiraram as chapas na época, o sofrimento dele era tão grande em favor das pessoas que o coração deslocou. E ele morreu. Amor não é brincadeira não, meu irmão. A gente diz que ama, a gente negocia. Quando eu recebi aquele e-mail do Daniel, aquela criança mexeu comigo. Eu não conheço o Daniel. Eu não conheço o pai do Daniel. Sei que ele é um pastor.
Eu disse: Deus, eu não quero falar de amor. E aqui nós estamos falando de coisa séria. Se eu der um prato de comida a uma pessoa, ele vai matar a fome naquele dia. Mas se eu der o evangelho para uma pessoa, ele vai matar a fome para a eternidade. Ainda que eu tenha que dar o prato de comida. Queridos, vamos caminhar mais esse vínculo da perfeição. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.